Cristo em você. Palestra realizada em 5 de junho de 1969. Neville Goddard. Examine-se para ver se você está se apegando à sua fé. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Agora, a fé não é completa até que através da experiência se torne experiência. Quando você testa o Cristo em você e prova por experiência que funciona, então você tem a fé. Mas primeiro você deve descobrir quem é Cristo, onde Ele está e o que Ele é. Você não é chamado a testar uma tradição do homem como algo do lado de fora, mas Jesus Cristo que está em você. Talvez você tenha ouvido no noticiário desta noite que os católicos acabaram de eliminar 40 santos. Por centenas de anos, milhões de pessoas oraram a São Cristóvão, mas agora estão sendo informadas de que ele nunca existiu. Quantas medalhas e figuras de São Cristóvão foram vendidas para proteger aqueles que foram para a batalha ou viajaram longe, acreditando que ele era o santo do viajante? Quantos colocaram sua fé nele? Santa Bárbara recebeu o nome de Santa Barbie, que agora é considerada inexistente, mas a causa da recente linha de petróleo quebrada. Se você ler as Escrituras cuidadosamente e não acompanhar o rebanho, verá que não há intermediário entre você e Deus. Nenhum padre ou santo, ministro, professor da verdade ou chamado curador pode ser um intermediário entre você e Deus. Cristo em você é a sua esperança de glória. Você deve se examinar para ver se está se apegando a essa fé. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Se você fizer isso, coloque-o em teste. Ele é seu poder de criar, seu poder de imaginar, tudo seja bom, ruim ou indiferente. O capítulo 14 do livro de João começa: Não se perturbem os vossos corações. Essa afirmação é repetida de diversas maneiras, repetidas vezes, pelo Mestre das Almas, quem é Cristo em você, pois quando ele desperta, o medo é abolido. Acordado, ele pede que você não tenha medo, não tenha medo, não tenha problemas. Um tirano não poderia existir sem medo. Ele deve nos assustar até a morte antes que ele possa nos governar. Ao abater milhões e você tem medo de ser o próximo, ele tem você sob o seu poder. Mas se você sabe que você e sua família não podem morrer, você não terá medo e não haverá tirano. A tirania só pode existir em um mundo assustado. Assim, a imaginação desperta começa o 14º capítulo de João dizendo: Não se perturbe o seu coração. Acredite em Deus. Acredite também em mim. Na casa do meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu diria que vou preparar um lugar para você. E quando eu for e preparar um lugar para você, eu voltarei e levarei você para mim mesmo, para que onde eu estiver, você também possa estar. Agora, o lugar que você conhece e a maneira como você sabe. Então Thomas disse: Senhor, nós não sabemos para onde você está indo. Então como podemos saber o caminho? E ele respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Felipe disse: Mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E ele respondeu: Estive tanto tempo com você e ainda assim você não me conhece, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como então pode dizer: Mostre-nos o Pai? Vamos pegar este verso nesse primeiro nível e levá-lo ao nível superior. Na casa do meu pai há muitas mansões. A palavra traduzida mansão significa permanecer em um determinado lugar, estado, relação ou expectativa.
Existem estados infinitos dos quais você pode ver o mundo. Você pode entrar em um estado e permanecer lá até que ele se torne sua casa, ou você pode simplesmente estar passando por um momento, mas é um estado, uma das mansões de seu pai. Escolha a mansão na casa do seu pai que você gostaria de entrar. Suponha que você já esteja lá. Sinta a realidade do estado ao seu redor e você chegou. Seu sonho agora é verdade, mas você deve estar lá. Quando você sair deste auditório esta noite, você vai esperar voltar ao lugar que você deixou para vir aqui. No momento, este auditório é sólido e real, enquanto a sua casa é apenas uma imagem mental. Então, o que é uma casa? É o estado para o qual seus pensamentos mais constantemente retornam. Você está pensando no estado que você deseja? Ou o seu sonho é apenas uma fantasia passageira, um devaneio que você apreciou por um momento e depois caiu? Você pode dizer se você permanece em sua casa de desejo, observando seus pensamentos, pois o estado em que você mais constantemente retorna constitui sua morada. Quando você imaginava que era a pessoa que queria ser e ouvia seus amigos se alegrarem com sua boa sorte, você entrou nesse estado e preparou um lugar para habitar. Pois naquele momento, Cristo em você estava falando com o exterior racional você. Como sua própria maravilhosa imaginação humana, Cristo está lhe dizendo que Ele sabe que você está com medo, que você tem obrigações na vida que devem ser satisfeitas, mas não ter medo de eu irei e prepararei um lugar para você. Seus olhos físicos sobre o mundo ao redor de você e não deixe seu coração ser perturbado. Nem tenha medo, pois todas as coisas são possíveis a Cristo em você. Deixe-o preparar o estado, pois ele é o caminho para o seu cumprimento. Fechando seus olhos contra os fatos da vida, ouse assumir que você está vendo e ouvindo o que veria e ouviria se seu desejo fosse verdadeiro. Agora, sintonize-o como se fosse um rádio. Se quando ligasse o rádio, 4 ou 5 estações fossem ouvidas ao mesmo tempo, você não suportaria a confusão e desligaria o rádio. Então, é com a sua imaginação deve estar bem ajustado. Agora, nenhum rádio ou TV é comparável a você, pois aquilo que a mente cria não pode ser maior do que a mente que a criou. Ficamos surpresos com a perfeição de um pequeno instrumento chamado rádio, porque ele pode produzir sons do nada, mas a mente que está tão espantada é aquela que o criou. Nosso rádio ou televisão pode ser transportado pela casa ou quintal sem conexão com a eletricidade, mas o som e a imagem são perfeitos, e qualquer estação ou canal pode ser acessada apenas por um movimento do pulso. Neste momento, tudo o que está sendo transmitido ou televisionado no mundo está nessa sala, mas não o sintonizamos. Agora, você tem um instrumento infinitamente maior que qualquer rádio ou televisão, mas deve estar ligado e afinado. Pense em um amigo que realmente se alegra com a sua boa sorte. Afine-o até que seja a única voz que você pode ouvir. Deixe-o contar sobre sua emoção por causa de sua boa sorte. Ouça atentamente até que sua voz seja cristalina e você pode ouvir a frase que você colocou sobre aquela voz. Agora, acredite em sua realidade. Se você quiser, você está vivendo por um princípio e não apenas aceitando a fé cristã como um substituto para viver por ela. Hoje à noite, você pode imaginar o tumulto que está acontecendo no mundo católico? Hoje à noite, agora que os tribunais cortaram 40 dos seus chamados santos, metade da minha família é católica. Espero que meus irmãos protestantes, que não se casaram com garotas católicas, sejam grandes o bastante para mencioná-lo. Lembro-me de cerca de 20 anos atrás, minha esposa e eu visitamos uma família católica. Na época, minha esposa me disse:
Eles são católicos fervorosos, mas não sabem nada a seu respeito, exceto que você é protestante e não é salvo. Depois de um agradável jantar, sentamos ao redor da piscina e observamos seus 3 filhos nadarem. Cada rapaz usava uma medalha de São Cristóvão no pescoço. Um deles estava 3 anos no sacerdócio, quando ele se demitiu, se juntou ao exército e retornou menos sua audição. Outro retornou sem um pé, e o terceiro menos um braço. Eles me disseram que acreditavam que, sem essa medalha, eles teriam morrido. Bem, eu me pergunto o que vai acontecer com essa família quando eles aprenderem que São Cristóvão nunca existiu. O único Cristo que existiu está dentro de você como sua própria imaginação humana maravilhosa. Nunca houve outro. Quando alguém acordou para descobrir que tudo o que estava escrito nas Escrituras estava ocorrendo nele, ele sabia quem realmente era o Messias. Ele contou sua história, enquanto alguns acreditavam e alguns não acreditavam nele. Aqueles que ouviram e acreditaram nele escreveram suas experiências na forma de uma história, porque a verdade é muito mais aceitável quando contada em forma de história, como em nossos 4 evangelhos. Mas um dia seremos grandes o suficiente para ouvir sem o formulário da história para nos apoiar. A redenção foi predita no Antigo Testamento, mas não entendida por aqueles que a registraram. Os profetas que profetizaram a vinda do Messias reviram e inquiriram sobre essa graça que era para ser nossa, e foi revelado a eles que não era para eles saberem. A hora ainda não havia chegado, pois era para nós. Agora que os horrores foram cumpridos, o Messias que foi enterrado em nós antes que o mundo estava começando a entrar em erupção no indivíduo, tudo dito de Jesus Cristo será realizado em você individualmente, pois a Bíblia foi escrita sobre você. Agora, antes que o Messias venha, você pode colocar sua palavra à prova. Se Cristo é a sua própria imaginação humana maravilhosa e todas as coisas, sejam eles bons, maus ou indiferentes, são feitos por Ele, você pode imaginar coisas desagradáveis e perpetuar sua imagem. Dizer que Cristo faz apenas o bem e o diabo faz com que o mal seja falso, pois o diabo é tão falso quanto o Cristóvão. Quando você duvida do poder do Cristo em você, esse é o diabo. A menos que você realmente acredite que eu sou, é o ser que você está buscando e ore somente a ele exercitando sua imaginação humana, você nunca alcançará seu desejo, pois a consciência é o único poder que pode lhe dar. Hoje à noite, pergunte a si mesmo o que você estaria ciente de ouvir, ver e experimentar se o seu desejo fosse agora realizado. Se o que eu digo é verdade e sua imaginação é o Criador de todas as coisas, então você deve ser capaz de provar seu poder nos testes. Eu lhe digo, não há intermediário entre você e Deus. Se você testar esse poder dentro de você, ele se mostrará em desempenho. Então, você saberá quem é realmente Cristo. Agora, ninguém vem ao Pai senão por mim, e eu lhes direi exatamente como vir ao Pai. Não está escrito nas Escrituras. Eu procurei, mas não consegui encontrá-lo até que ele se revelou para mim. Um dia, ele se revelará a você, pois você verá um rapaz escolhido por Deus para ser seu filho. O rapaz será de cor avermelhada, muito bonito, com belos olhos. Ele estará no início da adolescência. Quando você olha nos olhos dele, sabe exatamente quem ele é e quem você é. Então, e só então, você sabe que é Deus o Pai. Assim, ninguém chega à consciência de ser Deus o Pai, exceto pela revelação de Davi, pois ele é aquele por meio do qual você chega à consciência da paternidade. Neste mesmo 14º capítulo de João, Imaginação Despertada faz esta pergunta: estive tanto tempo com você e ainda você não me conhece?
Quem me viu, viu o Pai. Como pode então dizer, mostra-nos o Pai? Davi é um deles com o Pai. Ele está unido ao Senhor, tendo se tornado um espírito com Ele. Então, a única maneira que você pode encontrar o Pai dentro de você é trazer seu filho, Davi. Nos é dito no Salmo 89, eu encontrei Davi, ele clamou a mim, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. A palavra encontrada, registrada aqui, tomada na superfície, implica que Davi estava perdido, mas a palavra significa trazer um que está para trás. Davi, eterno jovem, foi colocado na mente do homem, mas para que o homem não possa descobrir o que Deus fez desde o princípio até o fim, quando ele produz aquilo que estava por trás de tudo, esperando para sair. Você nunca saberá que é Deus Pai até que Davi apareça e lhe chame de Pai. Foi ele quem declarou no 2º Salmo, eu vou falar do decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. No meu caso, eu senti uma explosão na minha vida, no meu crânio, e quando tudo se assentou, vi meu filho encostado ao lado de uma porta aberta, olhando para uma cena pastoral. Quando ele se virou e olhou para mim de pé, à sua direita, eu sabia que era seu pai, cumprindo as Escrituras. O Evangelho é a história mais verdadeira já contada, mas os homens, por causa das suas tradições, anularam o mundo de Deus e construíram um conceito estúpido chamado santos. Que homem na terra poderia ser um santo? Os únicos santos são os redimidos, aqueles que formam o corpo do Senhor ressuscitado. Posso lhe dizer, todos estão predestinados para essa redenção. Nenhum deles será perdido. Então, por que escolher alguém e chamá-lo de santo apenas para depois negar que ele foi cristão? Eles até tiraram São Nicolas da lista, alegando que ele nunca existiu. Aqui estão homens mortais sem visão, nomeando-se juízes de santos. Eu lhes digo, independentemente do que você faz aqui como um homem mortal, você é redimido, pois a redenção não tem nada a ver com o código ético do homem. É inteiramente até o ser dentro de um homem que, tendo jogado todas as partes, desperta para receber a coroa da justiça que esteve esperando por seu retorno. No momento em que ele acorda, você é redimido, mas seus amigos te conhecem como mortal e não têm o menor conceito do que esse poder é. Browning disse em seu devaneio, desde o início eu sabia que, esforçando-se, mas para uma visão mais próxima, o amor era tão simples de ver. Isso é verdade para antes do poder, era amor. No meu caso, a luta pelo amor não me revelou. Somente quando Deus em mim se revelou como amor, era fácil de ver. Como amor, você exercitará seu poder onipotente no mundo vindouro. Ter esse poder aqui, antes de você ser incorporado ao corpo do amor, causaria estragos no mundo, pois o Deus de quem eu falo é o infinito amor e todo-poderoso poder, e que Deus você é, mas você não o saberá até que sua jornada esteja completa. Somente quando ele completar a jornada, ele se revelará a você, sua emanação abraçando você em seu próprio ser. Neste momento, você deixará de ser outro, pois você se tornará um com o Deus vivo. Então, você contará sua história para todos que quiserem ouvir. Alguns acreditarão em você e outros não acreditarão, mas você dirá até tirar sua vestimenta mortal pela última vez para se tornar um com o Senhor ressuscitado, que é composto de todos os redimidos da humanidade. E no final, quando todos forem redimidos, este ser que foi antes que o mundo fosse, será mais poderoso, mais sábio e mais glorioso por causa de sua jornada ao mundo da morte. Hoje à noite, aprenda a afinar sua imaginação.
Conhecendo a voz do seu amigo, sintonize-o, determine as palavras que você quer que ele diga e ouça atentamente. Afine-o até que suas palavras estejam bem e claras. Então, acredite que você ouviu. Acho que aconteceu mesmo. Se você quiser, isso acontecerá. Quando? Não posso dizer. Todo ato imaginário é como um ovo e 2 ovos. A menos que sejam da mesma espécie, tem o mesmo intervalo de tempo para a eclosão. O passarinho sai em 3 semanas, um carneiro em 5 meses, um cavalo em 12 meses e um humano em 9 meses. Seu ato imaginário tem hora própria para amadurecer e florescer. Se parece longo, espere, pois é certo e não será tarde para si. Um ato imaginário é um ato criativo. No momento em que é sentido, a semente ou estado é fertilizada. Levará um certo tempo para nascer. Então comece hoje assumindo que você é o homem ou mulher que você gostaria de ser e deixe as pessoas em sua mente refletirem a verdade da sua suposição. Seja fiel à sua suposição. Persistir neste pensamento, pois a persistência é o caminho para trazer o seu desejo de passar. Você não persiste através de esforço ou medo. Em vez disso, sabendo que seu ato imaginário é agora um fato, espere pelo seu nascimento, pois ele virá. Agora, uma amiga escreveu dizendo que em seu sonho ela estava andando pela rua segurando um peixe em suas mãos. O peixe parecia estar morto, mas ela podia sentir o pulso. Determinar manter vivo o peixe, ela achou um copo, encheu isso de água e colocou o peixe dentro. Então ela acordou, ouvindo uma voz masculina dizer: "Ó, meu querido!" Todo sonho contém em si a capacidade de significação simbólica. Um peixe é o símbolo do poder da imaginação humana. Imagine-se deprimido e a imaginação o jogará na depressão. Imagine-se livre e seu poder imaginativo o trará para fora, pois sua imaginação é o salvador do mundo. Quando você se perde no mundo do raciocínio, sua imaginação não é alimentada com seu desejo, pois a razão nega seu fluxo. Cristo, sendo a sua imaginação humana, não é limitado pelo mundo da razão, e todas as coisas são possíveis para ele. Se você ignorar os fatos e andar em seus atos imaginários, como se o seu desejo já estivesse preenchido, você está alimentando Cristo, e ele se torna vivo dentro de você mais uma vez. Seu sonho, criado por seu próprio ser, que é Cristo nela, estava dizendo que ela está negligenciando a si mesma. Saber o que fazer não é o suficiente. O conhecimento deve ser posto em prática. É tão fácil aceitar a fé cristã e usá-la apenas para o substituto da ação e tão difícil de viver por ela, mas somente quando você vive com sua imaginação, você pode saber quem você realmente é. Eu tive uma experiência semelhante à desta dama, mas a minha estava em outra forma do símbolo de Cristo, que é o porco. Uma noite eu vi uma creche cheia de tudo que cresce. Quando comecei a sair, olhei para baixo e encontrei um pequeno nanico de porco aos meus pés. Pegando-o, coloquei-o em uma mesa, parti alguns galhos de árvore próxima para amortecê-lo e comecei a procurar comida para alimentá-lo. Então, como acontece nos sonhos, a cena mudou. Agora estou com um mercado de vegetais com o porco ao meu lado. Ele cresceu em estatura, mas é muito magro. De repente eu percebi que ele era meu. Então eu me virei para minha filhinha Vicky e disse: "Vá buscar alguma comida que eu possa alimentar meu porco." Ela respondeu: "Papai, eu não tenho dinheiro." Eu disse: "Você não precisa de dinheiro aqui, pois tudo isso pertence a nós." Indo para um grupo de biscoitos empilhados na forma de uma pirâmide, vi que pegou uma caixa da base, fazendo com que toda a pirâmide viesse desmoronando. Abrindo a caixa,
Comecei a alimentar meu porco quando meu irmão Vitor veio e, pegando o que parecia ser uma graxa branca e cremosa, ele espalhou em meus biscoitos dizendo: "Isso vai dar-lhe sustento." De repente, uma vela acesa apareceu dentro da mistura e eu disse: "A vela está acesa e nunca deve sair de novo." Então, essas palavras da Escritura vieram a mim: "Sua vela é acesa na minha testa, e por esta luz eu ando na escuridão. Para o espírito de um homem é a vela do Senhor." Antes dessa visão, descobri que minha imaginação era o único Deus que existiu, mas apesar dessa descoberta, eu não a havia alimentado. Em vez disso, continuei a usar a abordagem racional da vida, planejando minha vida de maneira razoável. Saber de um poder que não precisava de razão não era suficiente. Eu tive que exercitar esse poder dentro de mim, e então eu estava determinado a exercitar minha imaginação em nome de mim mesmo e dos outros. Eu vi a minha vela acesa e sabia que a partir de então eu não deixaria a sua luz se apagar ou ficar turva por falta de uso. Paulo disse: "Eu sou um mordomo do mistério." A palavra mordomo significa o guardião do porco. Somos instruídos a seguir o exemplo do desonesto mordomo e falsificar nossos registros. Para ser um mordomo dos mistérios, no entanto, o porco deve ser alimentado para que você saiba do que está falando. Você deve exercitar sua poderosa imaginação pela manhã, à tarde e à noite, e nunca a negligenciar. Se hoje à noite você deu a um homem $1 milhão para investir bem, ele vai deixar de alimentar seu porco porque para ele tem tudo. Então, uma noite, ele verá seu porco e perceberá o que ele fez com o poder dentro dele. Se você é músico e parar de praticar por uma semana, você não estará qualificado para dar um concerto. Somente quando você pratica diariamente, você está qualificado. E assim é com a sua imaginação. Deve ser exercitado diariamente e então um dia você descobrirá o Cristo dentro de você, que é Deus, o Pai, que vem somente através de seu filho Davi, chamando-o de Pai. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.